filhos, e deita o azeite sobre todas aquelas vazias, e põe à parte as que tiverem cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas, e elas as enchia. Cheia que foram as vasilhas ou os vasos, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais um vaso. Mas ele respondeu: não há mais vaso nenhum, e o azeite parou. Então foi ela e o fez saber ao homem de Deus, que lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Está preparado para o impossível de Deus? O tamanho do teu milagre é segundo a proporção do valor que você dá à palavra de Deus. Essa mulher, ela nos ensina algumas lições nessa noite. Eu quero ser bem sucinto dentro do aspecto profético que Deus inseriu no meu coração para transmitir aos vossos ouvidos. A primeira coisa que essa mulher nos ensinou é saber aonde está o seu socorro. Amados, a adversidade, ela não marca a hora. A circunstância adversa, ela vem e não diz a que momento vem. Mas é preciso estar preparado. Só que 99% não estamos preparados para nenhuma circunstância adversa. Repare que essa mulher, no contexto, dá a entender implicitamente dentro dos textos lidos, que ela tem uma família. O escritor da história dos Hebreus disse que o marido dela era Obadias, o mordomo de Acabe. Seria para mim uma história muito linda, porém algumas situações dentro do texto me deixam algumas dúvidas. Primeiro, que o texto começa dizendo: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu. Então, a primeira discrepância é que o escritor conheceria, o narrador conheceria o famoso Obadias, que salvou 100 profetas de 50 em 50, sustentando com pão e água. Seria uma história linda, mas eu prefiro ficar com o texto, porque Obadias não era filho de profeta. E o texto vai dizer explicitamente de quem se tratava esse homem. Porém, os teólogos dizem que quando ela diz: o teu servo temia o Senhor, Obadias também vai dizer a Elias: tu sabe que o teu servo teme o Senhor. Mas essa pronúncia era muito comum naquele tempo. Você vai encontrar em diversas passagens bíblicas alguém dizendo: teu servo teme ao Senhor, por isso não faça eu fazer tal coisa, o teu servo teme o Senhor. Você vai encontrar, eu encontrei em diversas passagens bíblicas essa pronúncia, o que me dá a entender que era uma pronúncia comum. Independente do indivíduo, se fosse Obadias, que história linda, Obadias morreu, deixou a mulher endividada e houve um grande milagre. Mas a história que eu quero falar não está no indivíduo ele, está no indivíduo ela. Numa mulher que, na hora em que tudo está encaminhado, se acaba, se destrói. Em tudo que ela acredita, os seus sonhos estão voltados. Tudo se termina da noite para o dia, quando a morte bate na sua porta e leva o seu marido. A segunda lição que essa mulher nos ensina: primeiro, eu já disse, nós precisamos saber aonde está a nossa resposta. A tua resposta não está no euro, no dólar, no governo vigente. A tua resposta, ela está no Senhor. E esta mulher, diante da grande adversidade que ela enfrenta, ela vai buscar uma resposta de Deus. Então a primeira lição que eu quero vos ensinar nessa noite é uma lição que Naamã aprendeu a duras penas. Não põe em homens expectativas. Não coloca no profeta, no pregador, no pastor expectativa nenhuma, porque ele é homem como você.
Quando você vem para um ambiente como esse, saiba que o ambiente que Deus preparou é o lugar onde Deus vai fazer milagre. E não depende de quem prega, de quem canta, de quem ora, depende de quem tem fé. E deposita em Deus a sua fé, no nome do seu Filho Jesus Cristo. Repare que essa mulher, ela nos ensina esta lição, porque ela vai buscar o socorro de Deus. E quando ela vai buscar o socorro de Deus, ela busca o profeta, ela busca o homem, a referência de homem de Deus. E você vai entender a diferença dela, da sua expectativa, para a expectativa de Naamã. Naamã, quando chega na casa de Eliseu, e Eliseu não recebe ele, e manda um mensageiro lhe dizer: olha, o profeta mandou você descer 7 vezes no Jordão. Então ele sai frustrado, sabe por quê? Porque a sua expectativa estava no homem, a sua expectativa estava no pregador, no profeta. Eu achei que o pastor Jefferson hoje ia revelar, ia dar um salto mortal, de um duplo escarpado, ia acontecer isso, aquilo, ia labareda. Não é do jeito que você pensa, acha. Quando você coloca a tua expectativa no pregador, no homem, você pode se frustrar. Mas se você busca a palavra de Deus, e sabe que não é aquele que fala, mas é aquele que diz que eu sou apenas um porta-voz, eu sou o sal não aparece. A Jesus diz: vós sois o sal só dá sabor, ele não aparece, aleluia. O que aparece é o milagre de Deus na tua vida. Eu vou lá porque tem uma irmã, meu Deus, é usada por Deus. Você está perdendo seu tempo. Essa mulher não foi por causa de Eliseu, ela foi porque ela sabia que ele era um homem de Deus, e que ele teria uma palavra de Deus. Então ela vai dizer, a mulher clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo morreu. E a segunda lição que nós aprendemos com ela: não tome decisões precipitadas. Não tome decisões no calor do momento. Olha o que ela disse: tu sabes que o meu marido, teu servo, temia o Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da... temor do Senhor é o princípio da... E um lar que tem sabedoria, quando se toma decisão com sabedoria, não se mete o pé pelas mãos, não toma decisões precipitadas. Essa mulher sabia o que estava fazendo. Você está entendendo o mistério? Essa mulher, ela é espiritual no conceito de fé, mas ela é racional, sabendo que o homem não podia fazer, mas que Deus podia usar o homem para lhe dar uma resposta. Então ela vai procurar o homem de Deus. Não tome decisões no calor da emoção, porque na verdade ela vai nos ensinar aqui uma grande lição, talvez, se não a maior, uma das maiores lições. Levanta sua mão porque eu quero profetizar. Não abre mão daquilo que Deus lhe deu. Não abre mão daquilo que Deus te deu. Fecha as tuas mãos e diga: aquilo que Deus me deu é meu. Eu não abro mão. Eu não vou desistir. Eu creio, eu tomo posse, eu creio. Amém? Essa mulher decidiu não abrir mão daquilo que Deus lhe deu, pastor. Sabe por quê? Porque ela recebeu uma proposta. O caminho mais fácil. Os credores vieram e disseram: olha, todos os teus problemas serão resolvidos agora. Agora. Qual é a proposta? A proposta é a seguinte: abre mão da tua família. Abre mão dos teus filhos. E a sabedoria entra em ação. Ela diz: espera, volta aqui amanhã, porque eu vou te dar a resposta. E ela vai buscar socorro de Deus. Ela não tomou decisão no calor do momento, no calor da emoção. Então nós aprendemos aqui 3 lições rapidamente com essa mulher. Primeiro, buscar a resposta em Deus. Segundo, usar com... a atitude nossa tem que ser com sabedoria. E terceiro, não abre mão daquilo que Deus te deu.
teu casamento é teu, a tua família é tua, a tua chamada é tua, o teu ministério é teu, o teu filho é teu, a tua esposa é tua, o teu carro é teu, a tua casa é tua. Não abre mão daquilo que Deus te deu pelo caminho mais fácil. Uma irmã me procurou e disse: pastor Jefferson, eu queria que o senhor orasse por mim. Você conhece meu marido? Eu disse: lembro dele, conheço ele. Ele caiu na droga, está perdido no crack. Rouba tudo dentro de casa, eu trabalho, compro comida, ele rouba. Ele leva as coisas dentro de casa, ele roubou da família, mente para todo mundo, está devendo para o traficante. A família dele não quer ver ele nem pintado de ouro. Escute isso. E o meu pastor disse: irmã, larga de mão esse cara. Isso aí não presta, você não tem jeito. Aí ela olhou para mim e disse: pastor Jefferson, ele não tem mais ninguém. Eu disse: o quê, irmã? Não tem mais ninguém. Eu disse: tem sim. Ela: tem, pastor? Eu disse: tem. E ela: quem? Eu disse: você. Eu? Por quê? Porque quando você foi assinar aquele papelzinho lá no cartório e você foi casar, você fez lá o voto dizendo que era na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte o separasse. Então ele não morreu, você não está morta, procura ele e diga: amor, vai se tratar. Tua família não quer saber de você, a polícia quer te matar, os traficantes querem te matar. Ninguém, a tua família não quer saber de você, ninguém, mas eu e os teus filhos te amamos. Vai se tratar, todo domingo nós vamos lá te visitar, levar as coisas para você. Era fácil, todos disseram para ela abrir mão do casamento. E ele aceitou a proposta e foi para o Desafio Jovem Três Coroas. Ficou 9 meses e voltou. Hoje ele é diácono da igreja. Trabalha, sustenta a família, cuida do lar, porque uma mulher usou de sabedoria e decidiu: não abre mão. Não abre mão do teu filho. Uma mãe me procurou chorando e disse: pastor Jefferson, ore pelo meu filho. E ela falou algo que eu nunca mais me esqueci. Ela olhou para mim chorando antes que eu orasse. Ela disse: pastor, eu não apresentei meu filho para o traficante. Eu não apresentei meu filho para a bebida, para o crack. Eu apresentei ele para o Senhor. O que irá acontecer na vida de uma mulher que tem uma fé como essa e diz: eu não abro mão daquilo que Deus me deu, eu entreguei ele nas mãos do Senhor. Eu disse: você entregou na mão do Senhor. Pastores estão falando dele, deixa falar. Pastores estão dizendo: larga de mão, deixa falar. Vão falar do teu filho, vão dizer que não presta, que isso, que aquilo. Diga assim: põe a mão na tua boca, porque o meu filho está na mão de Deus. E no tempo de Deus, na hora de Deus, o milagre vai acontecer. Eu estou pregando no Rio de Janeiro, na comunidade do Jacarezinho, na Assembleia de Deus, Ministério da Freguesia. E eu estou ministrando a palavra, e o pessoal me olhando assim. E Deus me deu uma revelação muito interessante de uma irmã, que estava bem do lado direito da igreja. O Senhor disse: diga para ela que eu tenho poder para transformar a vida dele. Diz: é isso, Senhor? Diga. E eu disse. E ela veio para frente, os irmãos, se largasse um alfinete no chão, dava um estouro. Aí o Senhor disse: agora está vendo aquela senhora de cabelinho branco lá do lado esquerdo, lá atrás? Diga para ela: sou Deus, que tiro ele de trás do fuzil e coloco atrás da tribuna para pregar a minha palavra. Quando eu entreguei essa revelação à igreja, irmão, foi um Pentecoste. Sabe por quê? Era a mulher do traficante e a mãe dele. Tem gente que não acredita, porque é impossível para o homem. Deus é especialista no impossível. Acaso há alguma coisa impossível para Deus? Zacarias está lá, irmão. Olha aí, pastor, Zacarias está lá. Um anjo desce o anjo Gabriel. Aparece para ele e diz assim: olha, a tua esposa vai ter um filho. Ele diz: como pode? Eu sendo velho, minha mulher velha, isso e aquilo.
Aí o anjo se indigna com ele, diz: rapaz, eu sou um anjo que assisto diante de Deus e veio te trazer uma notícia dessa e tu quer falar, rapaz? A partir de agora tu vai ficar mudo, mas o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Diga isso, profetiza, diga o que Deus tem para, profetiza para alguém aí, diga o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Aleluia, queira Satanás ou não queira, aceite os infernos ou não aceite, o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Nem que alguém, Deus tem que calar alguém. Não é? Parece um anjo pro cara, pastor, né? Parece um baita, mas rapaz, parece um anjo lá, grandão, cheio de glória, e diz assim: a vitória chegou, e você, irmão, Deus está usando o pastor nessa noite para te entregar uma palavra do céu para a tua vida. E tem gente que está bocejando, com sono, com vontade de ir embora, preocupado com o peru de Natal, com a família que vai vir. Descansa o teu coração, Deus está cuidando de tudo. Eu não caí aqui de paraquedas, irmão. Ninguém caiu, você não está aqui de paraquedas. Tem uma história sobre a tua vida. Escute isso, essa mulher, ela recebe uma palavra de Eliseu, que qualquer um de nós, irmão, não ia gostar. O profeta disse para ela: vai a todos os teus vizinhos, e o tamanho do teu milagre. Essa frase que eu uso em todas as minhas pregações. Basicamente foi isso que ele disse para ela. Qual é o tamanho do milagre que você precisa? Diga para mim. Só que é interessante uma coisa. Ela também aprende uma lição, que também nos ensina. A gente só valoriza algumas coisas quando a gente perde, é verdade ou não é? Eu morava aqui em Canudos. Quem conhece Canudos, Novo Hamburgo? Eu morava na vila Getúlio Vargas. Numa época como essa, enchia d'água até o teto das casas. A gente pobre vivia dizendo que nunca tem nada. A enchente vem e a gente perde tudo. Vai lá no CRAI chorar: eu perdi tudo, a água levou, mas não tinha nada. Sabe por quê? Porque a gente só dá valor para as coisas depois que perde. O homem só dá valor para a esposa, pastor, muitas vezes depois que morre. Aí ele quer ir lá fazer uma lápide de mármore, quer fazer tudo bonito, mas não colocou uma cerâmica na cozinha da abençoada. Você está entendendo? Você está entendendo? Mistério, dê valor àquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Dê valor para a tua esposa, dê valor para o teu esposo, dê valor ao teu casamento. E essa mulher aprendeu. O que você tem em casa? Eu não tenho nada. Tem gente, irmão, que não vive milagre porque é avarento. Você sabia disso? Porque ele é mão fechada, precisa do milagre, mas ele retém a bênção. Escute isso. Eu não tenho nada. Ah, não tem? Espera aí, eu lembrei, tem um pouquinho de azeite. Estenda as tuas mãos, porque eu disse que eu vim para profetizar. Isso que você tem é o que Deus precisa para realizar um grande milagre. Pastor, eu não tenho nada, mas na rua que você mora ninguém faz o pão que você faz. Quem está pegando aqui? Pastor, eu não tenho nada, mas ninguém faz a torta de bolacha que você faz. Ninguém faz o bolo que você faz. Ninguém faz o bordado que você faz. Você está entendendo o mistério? Eu tenho um conhecido meu, um rapaz, ele numa luta danada, ele disse: o que eu vou fazer? Eu vou vender pano de prato, mas está todo mundo vendendo pano de prato. Vou vender rapadura. Foi para a rua vender rapadura, encontrou um montão de gente vendendo rapadura. E aí ele foi pedir a Deus uma estratégia. Deus, é isso que eu tenho, é rapadura e pano de prato. Então o Senhor disse: a partir de hoje eu te faço empresário. Você crê? Hoje ele é empresário, é ele que fornece. Ele tem o depósito de rapadura, ele tem o depósito de pano de prato. Sabe por quê? Porque ele ousou a viver o sobrenatural de Deus, crendo no impossível.
O tamanho do teu milagre é segundo a proporção do valor que você dá à palavra de Deus. Este profeta disse para ela: olha, qual é o tamanho do seu milagre? Vai e pede vasilhas emprestadas e não poucas. Mas quem decidiria primeiro se ouviria a palavra? Você precisa pegar as mensagens ministradas nessa tribuna e levar para dentro da tua vida. Ninguém vai acreditar por você. Olhe para mim aqui, irmão. Aqui está pregando um jovem que vai fazer 42 anos. Mas eu morei 10 anos nas ruas. Eu saí de casa com 7 anos de idade. E fui para as ruas com a minha irmã, que morreu com 16 anos de idade tomando cocaína injetável. Eu morei dos 7 aos 17 nas ruas. Sofri toda espécie de abuso que você possa imaginar. Uma criança de 7 anos de idade. Eu morei 10 anos nas ruas. Dormindo debaixo de marquise, debaixo de ponte, comendo comida do lixo. A polícia me batia, os outros moleques grandes me batiam. Entrava no mercado, me batiam. Andava fétido, sujo. Com 17 anos, um jovem revoltado contra tudo. Fui morar numa invasão e saí das ruas para o submundo do crime. Com 18 anos de idade, eu estava dentro do presídio central. Réu primário. Passei 2 rebeliões. Morria gente todo dia. Do meu lado, um rapaz com tuberculose. Lugar terrível. Eu via gente descendo de paviolinha todo dia. Passou por 2 rebeliões dentro do presídio central. E a polícia entrar nas galerias, dando tiro para dentro das galerias. Eles querendo colocar os réus primários para queimar nos colchão. Para a polícia não entrar. Saí de lá pior do que entrei. Um dia fugindo da polícia, num automóvel em alta velocidade, Jesus não mandou um profeta, não mandou um anjo, ele veio pessoalmente. E aquele ser suspenso no lado direito do carro disse: até quando vais fugir de mim? Eu sou Jesus, eu te amo e tenho uma obra na tua vida. Eu foragido, com a preventiva decretada, uma extensa ficha criminal. Analfa de mãe, beto de pai. Eu nunca entrei numa escola para estudar. A minha vida era rua, eu conhecia a rua. Eu conhecia a boca do tráfico. Era essa vida que eu conhecia. Entrei numa igrejinha de madeira, na beira do mato. Assembleia de Deus. Entreguei a minha vida para Jesus. Ninguém dava nada para mim. Ninguém acreditava em mim, dizia para o pastor: pastor, não ajuda, esse é um vagabundo. No outro dia que eu me converti, que eu aceitei Jesus na frente do altar, a minha vida era a boca, o crime, eu fui para a boca. Então uma roda assim, o traficante fechou um baseado de 2 colomim, um para lá e outro para o lado de cá, e eu abaixado no meio, e a maconha rolando. Quando o baseado chegou em mim, a maconha chegou, aquele cigarrão de maconha. Quando eu peguei na mão, aquela voz disse: o teu lugar não é mais aí. Entreguei para outro rapaz e ele disse: não vai me dizer que parou de fumar maconha. Outro lá, virou crente. O outro dizia: ah, não zomba dele. O outro dizia: não, eu fui para a igreja. E aí a maioria deles dizia: mas tu é ladrão, negão. Tu é ladrão, tu toda a vida foi ladrão. Tu é vagabundo, tu é pior do que nós todos aqui. E davam risada. Eu levantei e fui para casa. Coloquei uma caixa, uma rodinha numa caixa dessas de plástico. Peguei um machado e fui para dentro do mato cortar lenha e vender nas casas, porque eu não queria mais roubar. Fui juntar latinha e papelão. Os irmãos passavam por mim na rua e não me dava a paz do Senhor, porque tinham vergonha de mim. Na igreja, pastor, barbudo, cabelo desse tamanho. Eu ganhei uma gravata do irmão, um casaco ficava apertadinho, a calça via meia canela. Eu queria servir a Deus. Eu tinha um par de meia, daquelas meias de aeróbica de lã colorida, feminina.
que tem aberta nas duas pontas, meu sapato 44 com 2 buracos embaixo, eu colocava aquela meia, passava por baixo dos pés. Eu dobrava o meu joelho, a calça subia, aparecia a meia, aparecia a sola dos meus pés, a meia saltando para fora. Cabeludo, barbudo, riam de mim, eu só chorava. Mas eu não neguei a fé. Deus levantava o profeta dizendo: irmão, você jovem que está sentado aí atrás, assim te diz o Senhor, eu farei de você um pregador do meu evangelho. Vou te levar pelos 4 cantos da terra para pregar a minha palavra. Com 6 meses de fé ganhei minha oportunidade. Eu dizia: eu salvo os irmãos, aleluia, com a paz do Senhor, aleluia. E não sei o que, aleluia. Teve um irmão debochado que anotou 100 e tantos aleluia que eu falei. E Deus começou a usar profetas, os irmãos indo na minha casa para me dissuadir. Eu disse: a partir de hoje eu vou começar a orar. E eu comecei a ir para o círculo de oração em todas as igrejas, consagração em todas as igrejas. E o Senhor começou a me levantar para contar aquilo que Ele fez na minha vida. Aqueles que disseram para mim que eu não chegaria a lugar nenhum, muitos deles nem na igreja estão mais. Outros, algumas vezes, me ligou: pastor Jefferson, quando o senhor vem para o sul, vem na minha igreja. Ô pastor Jefferson, vem dar um seminário aqui. Aleluia, sabe por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Escolhe as coisas fracas do mundo, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. Eu acreditei. Por isso que eu estava dizendo aqui, há uma história. E a tua história, o teu milagre, vai virar notícia. Deus colocou uma chama dentro de mim e disse que eu seria o pregador. E disse que ia me sustentar. Mas eu não tinha comida dentro de casa. Minha filha puxava o meu casaco e dizia: pai, vai ter comida no Natal. Eu morava num barraco feito de ripa que eu juntei no lixão da creche. Morava no invasão. Eu sentei na frente dos meus filhos e disse para minha esposa: a partir de hoje eu vou começar a trabalhar, eu sou forte. Vou cuidar de você, de vocês. Chega de humilhação, chega de viver de migalha. Tem gente, irmão, que tem prazer na tua dor. Tem gente que tem prazer no teu sofrimento. Tem alguém até que quer te ver bem, mas não quer ver você melhor do que eles. Coitadinho do irmão Jefferson. Vamos dar uma cesta básica para o irmãozinho, para o missionário. Vamos dar uns quilos da ceia para ele. Olha, irmão, tem uma camisa aqui, tá com botão, sem botão, mas eu senti de te dar. Tem uma calça aqui, tá rasgada, mas é para você. Tem um sapato aqui, é só colar. Coitadinho do irmão Jefferson, eu me senti o coitadinho. Aquela madrugada que eu disse que não ia pregar mais, o Senhor Jesus entrou dentro do meu barraco de madeira, o mesmo Jesus que está andando aqui dentro dessa igreja essa noite. Apontou o dedo para o meu rosto e disse: eu não conto com covarde. Tendo prometido, eu não faria. Tendo falado, eu não cumpriria. Acaso menosprezas tu a grandeza do meu poder? E me deu um arrebatamento de sentidos e me falou coisas gloriosas e inefáveis. O Senhor tem me levado por muitos lugares desse país e fora dele para contar o que Ele fez na minha vida. Deus não me deu nome, Deus não me deu fama, Deus me fez uma promessa. E debaixo desta promessa eu estou aqui nessa noite. Firmado nessa promessa, estou aqui nessa noite. Naquela semana, para um carro preto na porta do meu barraco, pastor. Um carro importado preto. E desce um empresário com um sapato Ferracini nas mãos. Ele veio chorando em minha direção e disse: Jesus mandou entregar isso aqui para você. E me abraçou chorando. E a partir dali Deus começou a cuidar da minha vida. E tem cuidado nesses 20 anos que eu tenho servido ao Senhor. Eu não tenho um pinto para dar água, mas o Senhor tem me levado por lugares que eu nunca imaginei que eu pisaria. Às vezes eu estou lá no Rio de Janeiro pregando no Jacarezinho, às vezes na Cidade de Deus, no Gardênia Azul, às vezes na Rocinha, nas piores favelas, nas piores comunidades. E algumas pessoas dizem: como você tem coragem? É porque Deus tinha uma promessa na minha vida e me arrancou. Eu acreditei na palavra de Deus.
Qual é o tamanho do milagre que você precisa? Se coloca de pé essa noite. Eu tinha preparado uma mensagem específica para essa noite, sabe por quê, pastor? Eu aproveito que essas igrejas assim, que fazem filmagem, aí eu vou lá no Facebook e corto, coloco lá no meu YouTube. Mas Deus, Ele quebra protocolo. Deus, Ele quebra etiqueta. O tamanho do teu milagre é segundo a proporção do valor que você dá à palavra de Deus. Essa mulher poderia dizer: o profeta está louco. Dizer para mim, eu precisando do milagre. Ele disse para mim ir para casa pegar vasilha. Vai para a tua casa e pega vasilhas emprestadas. Então ela vai, ela e os filhos dela, de casa em casa. Então ela aprende e nos ensina a penúltima lição antes de orar aqui. O profeta disse para ela: e fecha a porta. Fecha a porta. Por quê, profeta? Porque quem não se humilhou contigo do lado de fora não tem cacife para viver o sobrenatural do lado de dentro. Tem gente que quer estar do teu lado quando tudo está pronto. Tem gente que quer estar do teu lado quando os holofortes estão apontados para o palco. Aí é fácil dar glória a Deus. Aí é fácil dizer: estou de mão dada contigo e não abro. Mas quando é só uma célula, quando é só uma célula embrionária no coração de alguém, quando é só um projeto no papel, ninguém acredita. Vai e fecha a porta. Porque tem gente que não anda contigo do lado de fora, não vai ver o sobrenatural do lado de dentro, só vai ver quando Deus te honrar. Tem alguém acreditando nessa noite? Ele joga a tua mão santa para o alto. Quem não participa contigo do sofrimento do lado de fora, fecha a porta, começa a cortar vínculos, começa a excluir do Facebook, do WhatsApp. Seja radical, irmão. Fecha a porta. Entra no quarto. Pastor, quarto é lugar de intimidade. Ô glória, ô glória. Deus tem intimidade contigo. Deus quer ter intimidade contigo. Entra no quarto e fecha a porta. Fecha a porta e coloca o vaso na minha presença. Quem está entendendo? É sobrenatural isso. Coloca o vaso na minha presença. A porta fechada. Quarto é lugar de intimidade. Deus quer se revelar na intimidade contigo. Quando alguém olhar, não vai entender como isso aconteceu. É milagre, é sobrenatural, é providência. Eu estou sentindo os céus abertos aqui nessa noite. Se tem alguém para dar um glória a Deus junto comigo, abra a tua boca, dá um brado de glória a Deus, para que os infernos entendam que você está debaixo de uma promessa de Deus. E entrou um crente doido nessa noite, um crente maluco nessa noite. Entrou um crente aleluia, que ninguém entende. Ele não tem nome, ele não tem fama, mas ele veio nessa noite para dizer para você que o tamanho do teu milagre é segundo a proporção do valor que você dá à palavra de Deus. Se Deus falou com você, sai do teu lugar agora e vem até a frente do altar. Vem correndo, vem depressa. Vem depressa. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Olhe para mim aqui, por gentileza.
Eu quero orar com você agora. Pastor Davi, me perdoa, que eu nem olhei para o relógio essa noite. Me perdoa. Olhe para mim. Entra no teu quarto e fecha a porta e derrama o azeite sobre todos os vasos. Repita comigo: todos os. E coloca a parte aquele que estiver cheio. E o texto diz: cheio que foram todos os vasos. O seu filho disse, ela disse: trazei mais um vaso. E o seu filho disse: não há mais vaso. Enquanto tiver vaso, tem óleo para descer. Enquanto tiver vaso, tem óleo para descer. Essa mulher aprendeu uma grande lição, que enquanto tem vaso, tem milagre. Enquanto tiver um vaso posicionado na presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, duas coisas. Primeiro, Deus não pode encher aquilo que já está cheio. Mas se está vazio e está na posição, aleluia, tem óleo para descer essa noite. Tem óleo para descer essa noite. Tem óleo para descer essa noite. Aleluia. Eu vejo uma unção de cura aqui nesse lugar. Eu vejo uma unção de milagre aqui nesse lugar. Eu vejo mulheres estéreis aqui gerando dentro do ventre. Você vai ter um testemunho de milagre. Se prepare para o Samuel. Se prepare, Deus está tocando. Aleluia, Deus está tocando. Eu vejo a mão de Deus essa noite. Eu vejo o sobrenatural.